Vou fazer uma oração agora para preparar para essa próxima canção, que é uma canção muito profunda e trata muito da nossa vida, do nosso corpo, e quem nós devemos ser, que é um santuário para o Senhor. E para que o Senhor também nos prepare para essa próxima canção, para que podemos dar todo o nosso coração. Então, eu oro, Pai, agradecendo por mais um dia, e mais um dia que podemos estar reunidos aqui, não com muitas pessoas, mas com as pessoas certas, com as pessoas que o Senhor irá tocar o coração, irá encher de seu Espírito. E oro para que cada um que está aqui, Pai, que o Senhor possa encher, para que cada um possa cantar com todo o seu coração, com todas as suas forças. Essa música eu sei que muitos já cantaram aqui muitas vezes, música muito antiga, na igreja mesmo já cantamos muitas e muitas vezes, mas que essa seja, Senhor, a melhor de todas, para que essa seja de todo o coração, Pai, para que todos nós louvemos e adoremos o Seu nome, Pai, para que também possamos ser santos, Pai, como o Senhor foi, como o Seu Filho foi, e Seu Filho morreu por nós para que nós pudéssemos ser santos, para que nós pudéssemos ser amados. Ele nos amou primeiro, Pai, e por isso eu agradeço e peço para que o Senhor também prepare os nossos corações para esse culto e para a nossa vida, Pai, para que cada um de nós possamos ser um santuário. You
fugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a tua criação, sempre te amarei, ficarei sempre assim. Nada é igual às promessas que eu tenho em ti. Tu és a luz que vieste a escuridão, e nessa luz posso ver. Diante de ti foi louvor do meu coração, só quero contigo viver. Eu quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer tu és meu Deus, só tu és precioso e só tu és digno, pois só tu sempre és tão bom pra mim. Eterno Rei, tu és Deus exaltado, reinando em glória no céu. Mas como servo vieste ao mundo, só porque amaste os teus. Eu quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer tu és meu Deus, só tu és precioso e só tu és digno, pois só tu sempre és tão bom pra mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Eu quero adorar-te, quero humilhar-me, quero só dizer tu és meu Deus, só tu és precioso e só tu és digno, pois só tu sempre és tão bom pra mim. A gente tem que cuidar mesmo, uns mais, outros menos, e temos que estar cuidando com essa questão, porque é aquilo que às vezes sai, mesmo sem a gente querer, e às vezes a gente critica tanto e começa a focar tanto nas coisas externas, e às vezes nas pessoas, em pessoas que conhecemos, e esquecemos. E ao invés de estar observando e focando tanto nas deficiências, nos defeitos das pessoas, mas poder focar também nas qualidades. Vamos focar também um bocadinho nas virtudes que a pessoa tem, né? Uma pessoa não é ruim completamente, né? Pelo menos aqui na comunidade, na igreja, né? Entre as pessoas cristãs. Ela pode ter alguns defeitos, algumas dificuldades, mas tem bastante virtudes também. Então, vamos destacar mais essas virtudes do que propriamente estarmos ali a focar nos defeitos, né? As fragilidades das pessoas. Mas isso fazendo com facilidade. Uma coisa natural nossa, de olhar para as pessoas e... seleção portuguesa, vai disputar o Euro.
Por que o treinador está levando? Por que não leva aquele... Dependesse de mim, levar a equipe do esporte inteiro, porque campeão, né? Tem pessoas lá que não merecem estar na seleção, mas é da minha visão, sou crítico. Então, o Marcelo Rebelo de Souza, o Antônio Costa e toda a parte da saúde que lida com essa questão do Covid, da pandemia, temos uma grande facilidade de sermos pessoas críticas. E nesse período em que vamos estar durante as quarta-feiras, não é para olhar para fora, esquece da parte de fora. Você tem que ser crítico mesmo e quer realmente ser uma pessoa extremamente crítica. Olha para dentro de ti. Identifica as coisas que precisam ser mudadas, as coisas que precisam ser melhoradas. E nesse texto, eu estava pensando para o próximo domingo, o que é que eu poderia partilhar com os irmãos. E fiquei inspirado de ouvir toda aquela conversa dos irmãos na quarta-feira, a respeito desse texto, né? Porque Jesus começa aqui nesse texto contando uma história, né? Como eu já disse, uma parábola. Ele está contando uma história, mas por que razão que ele está contando essa história? Há uma razão para isso, né? Não está contando apenas uma história porque achou essa história bonita, é uma história interessante, é uma história que ajuda. Não é simplesmente, tem uma razão pelo fato de ele estar contando essa história. Ele está contando a história onde está envolvido dois personagens, né? Duas pessoas, dois homens. E quem são esses homens? Um fariseu, né? Destacando a respeito de um fariseu. O que é um fariseu? O que é que vocês entendem como ser um fariseu? Não é uma palavra muito usada nos nossos dias. Ontem eu passei ali na Rua Augusta, estava descendo aqui no FB e encontrei um fariseu. Não é muito comum. Então ele fala de um fariseu e ele fala de um publicano, né? O que é um publicano? Um cobrador de impostos, né? Um fiscal do governo que vivia para fiscalizar as pessoas e recolher o dinheiro. Fariseu, uma seita lá entre os judeus, né? Uma seita onde as pessoas eram todas tidas como altamente religiosas, né? Certas, praticavam os princípios de Deus, elas tinham realmente o propósito de ajudar as pessoas a corrigir os seus erros, apontar os erros das pessoas. Eles gostavam de ser abordados nas praças, nos lugares públicos, né? Que realmente eles eram as pessoas especiais. Eles tinham realmente assim uma... Então Jesus aqui descrevendo essas duas pessoas. E uma coisa interessante de passar, quando eu estava a pensar nesse texto, na conversa com os irmãos na quarta-feira passada, eu comecei a pensar assim, sobre a nossa sociedade. Nós como pessoas humanas. Nós como pessoas humanas. Eu estava lendo um artigo que fala a respeito da filosofia moderna, dos filósofos modernos, dessas pessoas que trabalham com gente, com pessoas que analisam o comportamento humano, que analisam essa questão toda. E eles estão a falar muito a respeito de uma sociedade líquida, né? Diz que nós, como pessoas, estamos a caminhar para uma sociedade, a nos tornar numa sociedade líquida. Como assim sociedade líquida? Por causa dos comportamentos e as escolhas que nós estamos a fazer e o caminho por onde estamos andando e os novos hábitos que estamos a adquirir. Então, nós estamos a caminhar para se tornar uma sociedade líquida, ou seja, uma sociedade sem consistência. Não tem consistência, não tem base, não tem alicerce. Uma sociedade líquida, uma sociedade frágil. Essa é a ideia que a nova filosofia analisando o comportamento humano, né? Uma sociedade frágil, uma sociedade medíocre, é o que eles dizem. Medíocre, não aprofunda nada, tudo é tão supérfluo. As coisas que são importantes hoje, amanhã, depois da manhã já não vale nada e já vem outras. É uma superficialidade tremenda.
Uma sociedade líquida não tem consistência, não tem aquele alicerce sólido que a gente constrói alguma coisa para quando vêm os desafios da vida, quando vêm as pandemias que aparecem de todas as formas, os terremotos, não é? Quando menos esperamos, então nós estamos ali firme dentro de um conceito, de uns valores, tem um conjunto de valores que a gente precisa se agarrar e dizer, bom, eu posso discutir isso, eu posso discutir aquilo, eu posso até abrir mão de uma coisa, mas tem esses valores aqui, não, esses aqui são sólidos. Desculpe, mas esses aqui são inegociáveis. Não há como negociar. Ah, mas ele precisa discutir. Não, desculpe. É o seu pensamento, é a sua ideia, eu respeito, mas isso aqui para mim é importante. Família, Deus, Cristo, a igreja, a honestidade, a sinceridade, o caráter. Esses são valores que são inegociáveis. Mas essa sociedade para onde nós estamos caminhando não pensa sobre isso, troca os valores por um prato de comida, por um guisado. Sociedade líquida. Um amigo meu ainda na semana passada foi ao Novo Banco e estava todo contente, conseguiu comprar um apartamento. E ele contando que no Novo Banco está cheio de apartamentos de pessoas que compram, depois não conseguem pagar e aquilo vai a leilão e aquilo vende por preço bem abaixo da metade. Porque às vezes é muito comum as pessoas irem por esse caminho, elas precisam de alguma coisa e elas acabam decidindo comprar algo que não está dentro dos seus critérios. Elas compram algo que não está dentro das suas condições, mas querem uma coisa às vezes até acima das suas expectativas, né? Compram uma boa casa, um preço que poderiam ter comprado uma coisa mais simples, mas compram depois, não conseguem pagar, o banco toma e aquilo é leiloado, é vendido por preços bastante baratos. Que tal com os carros? Não é muito diferente. Pessoas que o carro é de suma importância, tem que ter um grande carro para eu chegar bem, né? Uma coisa nossa como pessoa, e queremos realmente exibir-se, exibir-se. Não basta ter um carro, tem que ser um carro, uma grande BMW, um grande Mercedes. Se a pessoa tem condição de comprar para ela, mas há muitos que não têm. Eu já tive alguns amigos que andavam a passear de grandes BMWs e Mercedes e um belo dia já não estava ali, não pude pagar, as finanças levou, o banco tomou. Então, quando fala dessa ideia da sociedade caminhando para uma sociedade, está falando justamente de pessoas que se preocupam em viver de pura aparência. É só aparência, é só o mundo que faz de conta. E Jesus está falando a respeito disso aqui. Ele está tocando aqui, mas está tocando de forma profunda, né? Ele está tocando de forma profunda. Olha, não é assim que... Porque com facilidade nós apoiamos esses conceitos, esses costumes e valores dessa sociedade. E o que é que fazemos? Trazemos para onde? Para dentro da igreja. E achamos que podemos, dentro da igreja, conviver com essas coisas de forma normal. Não podemos viver de forma normal, de forma natural. Há princípios, há valores, Jesus está tratando sobre isso, olha, não. Aparência, né? As pessoas que vivem realmente preocupadas com a aparência. Aparentar aquilo que não são. Chega o Alfredo ali com uma grande Mercedes ali no domingo pela manhã e vocês ficam, uau, grande carro. Aparência, né? Roupas de marca, tênis, relógios. Se a pessoa pode, tem alguma coisa. Agora não nós queremos fazer aquele sacrifício para aparentar, para fazer bem para as pessoas, para se exibir para as pessoas. Estava passando um documentário da TVI, no caso estava vendo uma entrevista lá com uma artista, não vou dizer o nome dela, mas ela é muito famosa, muito conhecida no mundo inteiro, no mundo da música, e o repórter estava entrevistá-la.
E o repórter, num determinado momento, ela chegou e falou para o repórter: olha, nada do que tu está vendo aqui me pertence. E o repórter: mas como assim? De que forma? Eu disse: não, olha, esse nariz que está vendo aqui não é meu. Mas como assim não? Porque o meu nariz era maior. Eu é que fiz uma plástica e a boca, a mesma coisa. E o meu queixo aqui também não era assim. Eu tive que fazer uma sabe, aparência, preocupação. O que é uma coisa... uma coisa gigantesca hoje em dia, as pessoas mexerem na estética. E ela mostrou: olha, está vendo isso aqui, mas isso aqui, nada disso é meu. Mas as pessoas querem aparentar uma boa imagem, né? Quando eles falam a respeito dessa ideia de aparência, está falando justamente disso. Nós nos preocupamos tanto, de forma extrema, tão demasiada, com o nosso exterior. Esse é o problema. Nada demais a pessoa fazer cirurgia, nada demais ela ter o seu bom carro, ou seja lá o que for, nada demais. A questão é quando se dá tanta importância a essas coisas que são de fora e pouca importância a nós como pessoas, como seres humanos, como pessoas que nos relacionamos umas com as outras, quando deveria ser a coisa mais importante. É como eu me relaciono com o meu vizinho, com o meu colega da escola, como é que eu me relaciono com o meu pai, com a minha mãe. Deveriam ser as coisas, né, mais importantes. Deveriam, mas infelizmente cada vez mais está a coisa caminhando um caminho desastroso às vezes, né? Infelizmente, vivendo da aparência, aquilo que parece, mas não, o que eu quero é impressionar as pessoas. Não importa o preço que eu tenho que pagar por causa disso. E Jesus também está falando aqui a respeito disso, né? Ele chega, quando ele fala realmente que ele vai abordar, ele fala até um bocado antes que ele está com pessoas, e ele diz aqui, veja só logo aí no princípio do texto, que ele começa a descrever realmente a razão do porquê que ele está falando sobre isso. Ele estava a observar pessoas, ele estava a observar comportamentos, ele falou: não, preciso falar alguma coisa sobre isso. Por quê? Veja logo aí no verso 9. Jesus propôs mais outra parábola. Para quê? Para alguns que se julgavam pessoas muito justas e desprezavam os outros. É isso que ele estava observando. Ele estava observando esse tipo de pessoas. Então era uma palavra, uma história, uma comparação para as pessoas que se julgavam muito justas, né? E que estavam a desprezar, menosprezar outras pessoas. E quando Jesus observou aquilo, disse: não posso ficar calado em relação a isso, tenho que falar alguma coisa. E às vezes é mesmo assim, né? Isso é uma coisa, na quarta-feira nós estamos a falar sobre isso, e isso é uma coisa às vezes nossa como pessoas humanas. Nós temos essa tendência de não observar as nossas próprias falhas, os nossos próprios defeitos. Temos imensa dificuldade às vezes. Precisa vir alguém de fora para poder nos chamar a atenção, ou dizer alguma coisa para a gente poder acordar se é perceber daquilo. Às vezes é uma coisa que é mal, que às vezes está afetando o nosso relacionamento, a nossa vida, e nós nem nos apercebemos. Isso quem é casado sabe, né? As esposas são mestres dessas coisas, né? A Sueli faz bastante isso comigo. Quando você for pregar, eu sei, eu não faço, faz. A Sueli, as pessoas convivem comigo, né? Por isso que é importante ter bons irmãos, ter bons amigos, né? Ter pessoas próximas, que a gente ama, que a gente confia, que a gente se dá bem, relacionamentos saudáveis, porque nos ajudam a superar essas coisas. Às vezes nós achamos que realmente são pessoas justas, não, tem alguma coisinha ou outra, mas sou uma pessoa impecável. E a partir do momento que sou uma pessoa impecável, então eu começo o quê? A menosprezar as outras pessoas. Essa pessoa se quer se relacionar comigo, então vai ter que... Eu
posso chegar ao nível dela. Eu já estou um bocadinho acima. É o que Jesus está observando. Se aqui havia pessoas que se achavam bastante justas e começavam a desprezar outras, não é? E Jesus está ensinando, não é assim que funciona as coisas, né? Talvez seja comum assim isso lá fora. Lá fora entre as pessoas talvez seja comum, mas no meio das pessoas que se dizem ter a presença de Deus, não podemos tolerar essas coisas. Não podemos tolerar essas coisas. Às vezes por aquela porta ali passa, isso é uma lição bastante prática. Mas estou a pregar primeiramente para mim. Por favor, não me levem a mão, mas estou a falar primeiramente para mim. Às vezes naquela porta passam vários tipos de pessoas, não temos como controlar, né? Não temos como controlar. E às vezes vem pessoas da rua. Às vezes vem pessoas ali que têm problemas emocionais graves, que entram e às vezes estão aqui no nosso meio. Às vezes as pessoas que entram aqui, que só falta a gente se aproximar delas, elas cheiram mal. Tem um cheiro desagradável. Mas a pergunta é, qual a nossa relação? Qual a nossa posição, né, perante essas pessoas? Desprezá-las? Se afastar delas? Elas entram por ali, ou deixa eu dar um jeitinho de já fugir por aqui. É assim? Que Jesus está dizendo, naquele grupo ali com pessoas que agiam assim. Faziam acepções de pessoas. Ninguém está dizendo que você tem que ir lá e abraçar e beijar a pessoa. Não vamos falar a respeito disso. Ela tem que ir lá dar dinheiro para a pessoa. Não, apenas não precisa menosprezar, não precisa desprezar, não precisa ignorar. Não há necessidade. Você está na rua, passa, tem um mendigo, tem uma pessoa... Precisa. Não há necessidade de ignorar a pessoa. Se a pessoa te dá um bom dia, boa tarde, eu posso falar para você, pô, faz favor, fica, fale. Nada de menosprezar, nada de medir as pessoas. E Jesus está observando aquelas coisas. E por isso ele cita, né? E quando ele começa a escrever, havia aqui duas pessoas, dois personagens, né, que foram ao templo. Ele fala aqui a respeito de dois homens que foram para o mesmo lugar, não é assim? Foram para o mesmo lugar fazer a mesma coisa e fizeram a mesma coisa. Foram para o templo, o propósito era fazer as orações, mas o fato é que tiveram resultados diferentes, não é? Eram dois homens, foram para o mesmo lugar, fizeram as mesmas coisas, mas tiveram resultados diferentes. E a pergunta é, por quê? Por que os resultados foram diferentes? E ele começa a dizer no verso 11, né? Falando sobre um deles. Um deles ele era altivo, Jesus falando. E a oração dele era assim, olha: ó Deus, agradeço-te porque não sou como os outros. Bom, se não é como os outros, é melhor que os outros, né? Coisas bem nossas, bem práticas nossas do dia a dia, né? Depois no final vou fazer uma pergunta que o Ricardo já fez na quarta-feira, mas é bom enquanto eu falo, já ir pensando sobre isso. Essa pergunta é para mim também. Com qual desses homens que tu te identificas? Mas seja sincero, seja verdadeiro, seja franco. Com quem desses homens tu te identificas? Ele começa a dizer, olha, um desses homens era mesmo assim, não é? Ele é o templo. O que é que ele diz mais aí? Olha, Deus, não sou como esses que são ladrões, eu não sou como esses que são injustos, eu não sou como esses que são adúlteros, eu não sou como este aqui do meu lado que é um cobrador de impostos. Até aponta o dedo, né? Até aponta o dedo. Como se nós devêssemos basear nossa vida em pessoas, não é? Eu não sou como esse, mas já sou mais parecido com aquele. E às vezes fazemos isso, quando na verdade quem é o nosso modelo?
quem é que nós devemos focar e basear a nossa vida, né? E o nosso comportamento? Não são as pessoas. Mas ele estava aqui se baseando, pessoal, eu não sou como esse cobrador que está aqui do meu lado. E ele diz, olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele não estava numa roda de amigos, ele não estava a conversar com pessoas, ele não estava a participar de bate-papo, ele estava a conversar diretamente com Deus. Era uma oração entre ele e Deus. Olha, eu jejuo Deus 2 vezes por semana, como se Deus não soubesse, né? E mais uma coisa, Deus, eu dou a 10ª parte de tudo que eu ganho, diz aí no verso 12. E esse homem está aqui a expor-se como se ele precisasse realmente estar diante de Deus e como se Deus precisasse das palavras dele para descrevê-lo, para saber quem ele era de fato. Olha, Deus, deixa eu dizer para ti quem eu sou. E por isso eu te agradeço, porque sou uma pessoa tão cheia de qualidades. Né? Sou uma pessoa tão boa, não sou como esse publicano cobrador de impostos. E no verso 13 diz, mas o cobrador de impostos ficou à distância, nem chegava perto do altar e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com a mão no peito e dizia, ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou um pecador. Né? Essas eram as palavras desse outro homem, o cobrador de impostos, né? Que naquela altura era tido como um pecador, uma pessoa má, uma pessoa desonesta, uma pessoa mau caráter. E principalmente os fariseus tinham eles como esse tipo de pessoa. Essas eram as características desse homem, né? Mas mesmo assim ele foi orar na mesma. Ele disse, ó Deus, tenha piedade de mim. E outra pessoa vai estar dizendo, olha, ó Deus, tu sabes quem eu sou. Eu não preciso nem descrever o que eu sou. Eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, tenha piedade, tenha compaixão de mim. Essas eram as palavras desse homem, né? Tem compaixão de mim. E na sequência Jesus diz, olha, conclui dizendo, eu afirmo que o cobrador de impostos foi para casa justificado aos olhos de Deus, ao contrário do fariseu. Ele conclui dizendo, pois todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo o que se humilha será engrandecido. E todo o que se humilha será engrandecido. Qual é a lição aqui então? Humildade, né? Humildade. Pessoas humildes. Pessoas simples. Pessoas que sabem reconhecer as suas fraquezas. Né? Pessoas que têm facilidade de admitir os seus erros. Aquilo que precisa mudar. Essa é a diferença entre um homem e o outro, né? Tenha essa humildade diante de Deus. Reconheça realmente que precisamos da ajuda dele. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece. Né? Se nós acordamos, se nós respiramos, se temos o sol, se temos chuva, se temos trabalho, se temos comida, se temos saúde, é Ele. Tudo vem dele, tudo parte dele. Então, tenha essa humildade, pelo menos, de reconhecer essas coisas. Pessoas humildes, né? Pessoas humildes que sabem reconhecer as suas fraquezas. E Jesus está dizendo, olha, é assim que funciona as coisas. Sejam pessoas humildes na presença de Deus. Isso faz me lembrar, se a gente for aqui uma página à frente, já fala aqui a respeito do... É só citando para ver realmente esses pontos como chama a atenção de Deus, chama a atenção de Jesus. O próprio Zaqueu, a mesma profissão, né? Jesus chega na casa dele, ele tem um encontro com Jesus, ele vê realmente como é os princípios dos valores de Jesus e qual é a decisão daquele homem. Ele simplesmente observa, e quando ele vê diante de quem que ele está, ele diz, olha, nessa partir de hoje, metade dos meus bens. Eu sou um homem bastante rico.
Mas uma coisa eu já quero decidir aqui na tua presença: metade dos meus bens vai para os pobres. Depois, qualquer pessoa que eu tenha fraudado, Jesus, qualquer pessoa que eu tenha feito mal, que eu tenha tirado mais do que deveria, eu vou devolver 4 vezes mais. Oh. E como é uma história que está registrada aqui na Bíblia, eu já fico olhando. Se o encontro que ele teve lá com Jesus foi no domingo, eu já vejo aquele homem sair na segunda-feira pela manhã, apanhar o seu dinheiro e ver aquelas pessoas necessitadas e partilhando, dividindo. Eu já vejo aquele homem procurando as pessoas que ele realmente fez mal, pedindo desculpa, pedindo perdão e devolvendo aquilo que não lhe pertencia. Eu fico observando aqueles 2 homens crucificados com Jesus lá na cruz. Lembram? As pessoas passavam, criticavam. Olha só, atitudes de humildade, das pessoas saberem reconhecer o seu lugar, né? E saber diante de quem estão. Enquanto muitos criticavam: tu não é o Deus, tu não pode, porque não desce da cruz. E ele diz: homem, para com isso. Nós estamos sendo crucificados, condenados, porque somos bandidos. Nós erramos. Nós fizemos mal às pessoas, mas este é um homem inocente. Ele diz: mestre, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Né? Seja uma pessoa humilde, que sabe reconhecer a sua fraqueza, né? E sabe reconhecer diante de quem ele está. Então, olha a lição que realmente Jesus passa para nós, dizendo: olha, aprendam realmente a ser essas pessoas humildes, né? Que pensa 10 mil vezes antes de criticar alguém, mas que são rápidos em olhar para o seu coração e pedir perdão. E saber que diante de Deus realmente o que nós precisamos de Deus é misericórdia, é compaixão. É o que nós precisamos de Deus. E já caminhando aqui para a conclusão dessa mensagem, eu gostaria, se fosse ler até o livro de Efésios, no capítulo 2, começa o apóstolo Paulo, quando escreve os Efésios, ele começa a descrever realmente quem somos nós como pessoas humanas. Para que tanto orgulho? Para que tanta arrogância? Para que tanto narizinho empinado? Isso não nos leva a nada, né? Nós achamos que somos tão grandes, tão poderosos e nessa pandemia mesmo, uma coisa bem prática, a gente vê uma coisa bem... Uma lição muito prática, só não aprende quem não quiser mesmo. O vírus de nada, né? Não se consegue nem ver a olho nu. Você é capaz de apanhar um poderoso qualquer, que muito se acha poderoso, e derrubá-lo de um momento para o outro. Como já fez a muitos, né? Muitos poderosos já caíram. Então foi tão simples. Mas tem tanto poder, tem tanto conhecimento, tem tanta ciência, tem tanto estudo. Mas nem com isso conseguem perceber a fragilidade que somos. Se não for Deus a cuidar de nós, se não for Deus a cuidar do nosso coração, se não for Deus a nos apanhar pela mão e levar pelos caminhos corretos, estamos perdidos. A nossa natureza humana, a tendência é mesmo essa, né? De sermos arrogantes, atrevidos, cheios de maldade no nosso coração. E aqui no capítulo 2 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, ele diz logo ali no princípio 2, o versículo eu quero destacar mais no 8, mas só aqui no 2 ele começou: olha, outrora, ele começa a relembrar os irmãos naquela, ele diz: olha, outrora vocês não se esqueçam, vocês estavam mortos. Vocês estavam o quê? Mortos. E CL, na rua Filipe Fó, número 21B,
Não esqueçam, vocês antes estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. Não se esqueçam disso. O espírito desse mundo levava-vos a viverem dessa maneira. Andavam sujeitos ao chefe. Olha só que coisa terrível, né? Vocês andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, aquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Todos nós estávamos nas mesmas condições. Mas aí no verso 8, a boa notícia. Portanto, ainda no capítulo 2, no verso 8, ele diz: porque é pela graça que estão salvos. Amém? Amém. Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé, e isso não é mérito vosso, é dom de Deus. Não se esqueçam disso. Essa graça, essa salvação, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos obras das suas mãos, criados em Cristo Jesus para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Não se esqueçam disso. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Fariseu, pela graça sois salvos. Pela graça. Tu não és nada. Tu não pode fazer nada para merecer. Os pregadores dessa igreja se acharam, né, que nós somos bons pregadores. Ricardo é um excelente pregador. E ele é um bom pregador, e por causa de ser um bom pregador, um bom professor, então ele está bem diante dos olhos de Deus. Não. Pela graça sois salvos. Os meninos e as meninas aqui do louvor cantam tão bem e tocam e músicas tão lindas. Então Deus está tão contente que pode servi-los melhor, que pode dar um... Não, pela graça sois salvos. O bazar da sogra, ela não gosta que diga bazar da sogra, o bazar da SL, não é o bazar da sogra, é o bazar da SL. As senhoritas forçando tanto o bazar e para juntar dinheiro, para de alguma forma transmitir para pessoas necessitadas, e que através do bazar venham pessoas até aqui e de alguma forma sejam tocadas pelo Evangelho de Cristo, e por causa disso, Deus agora se tem os olhos especiais de Deus sobre a vida dela. É assim, não é? O que ela está fazendo? Não. Aquele pobre coitado miserável lá no meio da rua, perdido, a sarjeta, tem as mesmas condições, porque é pela graça que sois salvos. Não vem de nós. Por maior que fizermos. Por maior que fizermos, está dizendo, é pela graça que são salvos. E finalmente, para encerrar, voltando ainda ali no capítulo 18, agora é mesmo para terminar. No verso 18, se vocês olharem um bocadinho antes ali do verso 9, lá no verso 8, ele diz: pois eu afirmo-vos que Deus vos fará justiça sem demora. Mas quando o Filho do Homem vier, aí é uma pergunta que Jesus faz. Quando o Filho do Homem vier, achará ele ainda fé sobre a terra? É uma pergunta. Ele está perguntando. Será que quando... Primeiro, uma coisa já fica evidente, ele vai voltar, não é? Ele vai voltar. Agora ele está dizendo, mas será que quando eu voltar novamente, eu vou encontrar fé na terra? O que é que isso significa? Ele está falando sobre o quê? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar de certeza muitas igrejas evangélicas, não tenha dúvida disso. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar muita igreja católica, com todas as suas ramificações, não tenha dúvida disso. Ele vai encontrar muitos judeus e muçulmanos,
Mas não é essa a pergunta que ele está dizendo. O que ele está perguntando é: será que quando eu voltar eu vou encontrar uma fé genuína? Eu vou encontrar no meio de vocês uma fé verdadeira, autêntica? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Depois é que ele entra no texto para citar sobre essas duas pessoas. Por quê? Porque nós temos realmente essa facilidade de sermos como... E agora vem na pergunta que o Mano Ricardo fez na quarta-feira, eu fiz agora: com quem nós nos identificamos, né? Porque temos grande facilidade de sermos pessoas religiosas. Eu venho ao culto todos os domingos, raramente eu falto. Se eu estiver doente, eu qualquer coisa assim. Eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, eu faço o jejum, eu ajudo os pobres e pessoas quando precisam. Mas que eu não possa fazer disso uma religião, que nós fazemos com o que muito acontece hoje no nosso meio, de sermos pessoas, já falamos tanto isso aqui, né? De fugir dessa ideia de sermos pessoas religiosas. Ainda uns dias atrás, eu guiando bastante aqui nos caminhos aqui da Nacional 10, quem sai de Lisboa, sentido Vila Franca de Xira, e agora pela altura do 13 de maio, né? E os festejos em Fátima, aqueles caminhos ficam apinhados de pessoas, com seus coletes, com seus bastões, a caminhar. Aquelas pessoas têm fé. Elas acreditam, elas têm zelo. E esse fariseu também tinha. E o Alfredo também tem. Eu tenho zelo, eu tenho fé, eu acredito nas coisas de Deus. Mas até que ponto eu estou sendo realmente um discípulo verdadeiro? Ou apenas estou sendo uma pessoa religiosa? Estou preocupado em representar para vocês e ficar bem visto diante de vocês. E a missão de Jesus disse: não, o que eu quero saber é se quando eu voltar eu vou encontrar realmente os meus verdadeiros. É isso que eu quero, os meus verdadeiros. E quem são os meus verdadeiros? São aqueles que se humilham. São aqueles que são simples, né? São aqueles que são humildes, que sabem reconhecer que essa é a maior lição de tudo, pela graça. É a graça de Cristo, é a graça de Deus, é a cruz, é o sangue. E mais nada. Mais nada importa. Eu gostaria que nessa manhã, e nesse momento em que vamos fazer uma oração, mas eu gostaria que cada um de vocês possa fazer a sua oração particular. Eu gostaria que olhasse para dentro de ti. Uma oração, a seguir já vamos também participar da ceia do Senhor, que representa toda essa conversa que tivemos até então. Mas eu gostaria, meus irmãos e minhas irmãs, que pudesse olhar para dentro de ti. Liga aí a tua câmera interna e faz uma análise dentro de ti. Eu vou fazer a mesma coisa também. Eu gostaria que pudéssemos, nesta manhã, poder identificar uma, duas ou três coisas que nos incomodam. Sabe aquela coisa que nos incomoda, que não deixa nós servir melhor, que não deixa nós ser pessoas melhores, que não deixa nós ter uma paz interior assim, sabe aquela paz, aquele desejo de uma tranquilidade, onde temos uma segurança de saber que estamos caminhando, fazendo as coisas bem diante de Deus? Eu não posso identificar uma que seja apenas uma, mas olha, irmão Alfredo, tem aqui uma coisa que me incomoda tanto. Está aí a oportunidade. Jesus disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali está Ele. Então Ele está aqui junto conosco nessa manhã. Eu creio nisso. Também crees? Então examina o teu coração. E vamos juntos
identificar aquilo que pode ser um pensamento mau, pode ser um pecado, pode ser um comportamento. Mas seja sincero com Deus. Como foi esse cobrador de impostos aqui no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas? E peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te socorrer. Peça para Deus te dar um coração humilde. Peça para Deus te dar um coração de carne, como se diz na própria palavra, né? Um coração amolecido, aquebrantado. E que o Espírito do Senhor nessa manhã possa adentrar em nós e com o seu poder, com a sua graça soberana. Oh Deus, a última coisa que queremos é ser pessoas religiosas. Já há tantos ajuda a tua igreja, Deus, aqui na Fila de Fogo, para que sejamos discípulos verdadeiros na tua presença. Deus, que sejamos discípulos autênticos, filhos que te agradam. Retira a arrogância, retira a maldade, nos ajuda a trabalhar aquelas coisas que estão mal dentro de nós, que nos atrapalham, que nos impedem de servir. Planta dentro de nós um coração como este cobrador de impostos. E planta dentro de nós, ó Deus, um coração como este cobrador de impostos. Abençoa a tua igreja aqui na Fila de Fogo, abençoa a tua igreja, ó Deus, aqui em Portugal. Em todos os lugares onde houver um filho, uma filha, um servo teu, um discípulo, oh Deus, o abençoa também com este propósito. Abençoa a tua igreja espalhada no mundo. Abençoa os teus filhos espalhados por toda a terra. Nos ajuda. Oh Deus, colabora com o teu poder para que eles possam andar com humildade na tua presença. É o que nós te pedimos a Deus nesse instante. Abençoa este pão, abençoa o fruto da videira. E que nós possamos, ó Deus, cada vez mais ter essa consciência da graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Muito obrigado pela tua presença em nós, em nome de Jesus. Vou dar uma palavrinha aqui sobre algo que eu senti, que também me tocou a pregação do Valfredo, que nós cristãos vivemos pela fé, pelo que nós não vemos, é aquilo que nós não vemos, mas nós temos a certeza. E nessa pandemia, principalmente, nós vemos o quão frágeis nós somos, o quão agraciados, como a graça de Deus nos toca. Em muitos momentos, quando nós estamos na bonança, na fartura, e nós estamos lá trabalhando, muitas vezes nós
não confiamos e nós achamos que estamos fazendo por nós. Mas só quando vem esses momentos que nós vemos cada coisa que Deus faz em nossas vidas e nós conseguimos ver ainda mais porque nós nos entregamos, né? Nós vemos que tem uma hora que as coisas começam a cair do céu e pronto, aí a gente sente que é Deus. E isso é muito uma coisa também da religiosidade, que também nós não queremos ser isso, porque os religiosos veem só eles só creem no que eles veem, mas a gente é o oposto. E eu dou muitas graças por isso, porque principalmente nesses momentos a gente consegue ver tantas coisas que Deus faz em nossas vidas, e nós conseguimos descansar na graça, na paz de Deus, no amor que Ele despeja em nossos corações. E por isso eu peço nessa música que também nós cantamos há tanto tempo. Eu, por exemplo, já conheci essa música muito antes de vir para cá, e a igreja também já conhecia muito antes de eu vir para cá, mas eu espero que cada um cante com todos os nossos corações, para que nós podemos ser gratos e agradecer a cada coisa que Deus nos deu, e podemos também repousar na paz do Senhor, repousar nessa dependência que nós vemos nessa pandemia, que muitos perderam tudo e depois foram recuperando, assim, sem saber como, ou que vão, assim, sabendo superar as coisas. E a diferença, muitas vezes, entre um religioso e um cristão verdadeiro é que, quando vem essas dificuldades, nós persistimos, assim, porque nós confiamos. Nós temos a certeza que Deus vai fazer, porque é isso que é a fé. E o religioso só crendo que Ele veio. Nós, assim, por isso nós podemos descansar na paz, nos braços do Senhor. Descansando no poder.